Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a de um especialista em qualidade de alimento, Ensei Neto, com quem nós vamos conversar agora. Ensei, você, entre outras coisas, né, porque a gente teve a oportunidade de conhecer seu ecumênico currículo e uma das suas especializações é essa. Mas você também, por exemplo, você tá aqui no Espírito Santo nessa oportunidade aplicando uma vivência, um curso de educação sensorial. Como diria, parodiando um velho samba de Noel Rosa que dizia que samba não se aprende na escola, percepção sensorial se aprende também? Pois é, Eustáquio. Na verdade, existem pessoas que já têm essa qualidade inata, né? Já carregam com si. Ela é uma enorme especialista sem ter estudado, né? Então, o curso, na verdade, ele tem como objetivo ensinar as pessoas a terem um autoconhecimento. Então, esse é o ponto de partida. Você só consegue apreciar algo quando você conhece bem as suas reações. Por exemplo, isso aqui, será que é realmente bonito? Esse som será realmente agradável? A música é boa? Então, você tem que ter parâmetros e você vai ouvir, você vai ver, você vai cheirar, vai perceber sabores. E isso vai fazer com que, a partir desse discernimento, desse conhecimento, coloque, olha, puxa vida, isso realmente é muito bom, né? E nessa parte, que é, por exemplo, de comida e bebida, ou alimento, dispensa um conhecimento formal, né? Tanto que existem assim, alguns conceitos que se diz: cozinhar é o ato mais nobre que uma pessoa pode exercer, porque ela exige assim, o máximo dela no preparo do alimento, né? Praticamente ela está se doando para alimentar uma outra pessoa. Essa é a parte, digamos, filosófica, romântica. Por outro lado, ela tem que ter um domínio técnico de física, de química, de bioquímica. Por exemplo, será que essa panela, esse metal, ele transmite mais ou menos calor? Como é que eu tenho que mexer? Esse tipo de fogo. Então, são conhecimentos de uma complexidade muito grande. Mas as ciências da natureza, elas têm uma características que são fantásticas. Quanto mais sofisticada, ela é mais simples de ser compreendida. Por isso que a pessoa não precisa ser letrada para ser um excelente cozinheiro. Isso é genial. Pode crer. Mas no caso específico, por exemplo, tem essa questão da percepção dos gostos de cada região da língua, por exemplo, né? O que exaltar, o que ver, o que ver? Porque você, é interessante, nós vamos aprofundar um pouco mais nisso, porque a sua área abarca desde a percepção sensorial daquilo que está se alimentando até a logística reversa, que vai lá de onde o alimento foi produzido, né? Sim. Isso aí está incorporado no seu currículo. Exato. Mas ficando por aqui agora, então você acha que, por exemplo, quando você vai fazer estudo de apreciação de vinhos, te sugere aromas que depois que é sugerido você até percebe. É interessante, eu não sei se você tem um pouco de influência nisso, aroma, exceto aqueles aromas muito especiais. muito abstratos, como a percepção das tardes outonais, aquelas coisas tudo, mas frutas vermelhas, couro, cigarro, percebe às vezes, chocolate, se percebe. Mas eu entendo que às vezes a coisa é mais aguçada por um toque ou uma orientação naquele sentido, mais do que a coisa que aflora assim espontaneamente. Você tem toda a razão. O princípio de tudo, na verdade, é, digamos assim, um repertório que cada pessoa possui. Então, ele que vai determinar essa maior ou menor desenvoltura em perceber sabores e aromas, é a experiência vivida. Até porque você só lembra um aroma que você já percebeu. Se você não percebeu aquele aroma, você não tem como identificar. Ele é um desconhecido. Então,
Nesse momento ele passa a ter uma entrada com você e a partir daí sim. Você tem uma referência. Eu tenho uma referência, eu sei o que é. Mesmo que a tarde outonal seja em Guarapari, por exemplo. Na verdade, quando eu digo que é um curso de autoconhecimento, é justamente para criar uma metodologia para as pessoas poderem criar o seu repertório. Você falando isso, você me lembra muito algumas personagens brilhantes que eu tive a oportunidade de estar onde você está sentado, que a gente percebe o seguinte: a pessoa é o método, ela é o método, ela é o processo, ela não traz um processo, né? Ela é a resultante de todas as experiências, percepções, tudo aquilo que ela fez e aprendeu. É o que você está nos trazendo agora. É o que você está nos trazendo agora. Agora, no que diz respeito à sua especialização em qualidade de alimentos, quero ir um pouco além do curso agora e trabalhar. Como é que você faz toda essa... como é que é desenvolvida toda essa engenharia de uma lógica de reversa que vai lá do princípio, do começo, do semear ou da semeadura, ao processamento, à transformação, ao transporte, enfim, à disponibilização na mesa? Como é que você consegue abarcar isso tudo? Bom, novamente é repertório. Então, eu tive... Aliás, o que você tem feito na vida é investir em repertório, né? É o que nós fazemos, né, Eustáquio? A vida é isso. A vida é você aumentar o seu repertório. Senão você vai se fechar. É como um casulo que não se desenvolveu, né? Então, o que acontece é assim, eu tive a oportunidade de experimentar coisas muito diferentes do que eu imaginava inicialmente. Tá? Sou paulistano, nasci em São Paulo, capital, minha vida foi dentro de São Paulo, capital, toda a minha vivência. Apesar de agitos culturais, etc., eu tive a oportunidade de fazer música, depois fiz cinema, né, na parte, e também fotografia. Cinema, basicamente, o que me interessava era a edição, tanto que ainda era na época do Super 8, que era aqui, ó, na unha, você tinha que pegar um a um, cada frame a frame. Mas assim, depois que eu me formei, eu tive uma oportunidade de passar por várias empresas com tecnologia de ponta. Entrei no mercado de café, por influência do meu sogro. Eu não diria tanto influência, mas entre insistência e intimação, porque ele falou assim, ó, comprei uma área, plantei café, vocês vão ter que ir para lá. Basicamente, o recado foi isso. E aí... No interior de São Paulo? Não, interior de Minas Gerais, numa região no extremo norte, quase divisa com Brasília. Então, que na época era uma região assim muito pouco desenvolvida. Então, como foram 11 anos na fazenda, depois ela foi vendida, aí voltei para a cidade, aí retomei a minha atividade. Mas eu tive, então, nesse momento, a oportunidade de conhecer os tempos da agricultura. Tanto que um grande amigo meu, que é um super agrônomo, ele disse, olha, o tempo mínimo para você compreender a agricultura são 10 anos. São 10 safras. Entender todos os ciclos. Todos os ciclos e suas variações. É como se fosse uma grande suíte, falando em música. E aí, a partir disso, me ajudou muito a compreender como era café, mas compreender como qualquer outra cultura ela funciona. E que isso é um ponto vital para a indústria de alimentos e bebidas, porque a base são produtos vegetais. Para eu fazer um vinho, uva. Para eu fazer uma cerveja, cevada e assim por diante. Você, inclusive, não por acaso, você também tem essa especialização no que diz respeito a esses alimentos mais... tipo cerveja, vinho. O café você tem desenvolvido um trabalho aqui no Espírito Santo. O café capixaba é uma história interessante, né? Porque você falou a respeito de norte de Minas. Aqui no Espírito Santo, durante muitos anos, além de ser o galho que sustentava a economia capixaba, né? Até que houve o advento da industrialização aqui no início dos anos 70, era o café. Mas o café nosso era desenhado pelos mercados, ou pelo menos pelos produtores do entorno, porque eles falavam que a nossa espécie ou variedade de café, o Conilon,
era algo que parecia café, mas não era café, porque só se via para tintura, ou para oferecer o negrume do café. E evoluímos muito nisso, né? E você, de uma certa maneira, tem acompanhado essa evolução aqui no Estado? Sim, sim. O meu primeiro contato com o que seria o Conilon, canéfora, não tanto Conilon, mas o Robusta. Canéfora foi em 2004, né? Quando eu conheci um pessoal da Índia, que é uma região muito famosa, e foi a minha entrada com esse tipo de produto. E foi uma coisa assim que me impressionou muito. Falei, nossa, ele é interessante e tal. Só que mesmo naquela época, o canéfora, que é a espécie que tem o Conilon e o Robusta como espécie, como variedades, ela ainda era pouco conhecida em todo o mundo. E tinha justamente essa mesma visão, o que permeava. Olha, isso aqui é só para dar o complemento da tinta. Que, inclusive, os italianos compravam o Robusta justamente com essa intenção. Vou dar tinta e dar crema. Isso era o Robusta. Só que, quando eu comecei a estudar, como a minha formação é na área de alimentos, né, então eu falei, vamos entender o que é essa matéria-prima e quais as possibilidades que ela pode trazer para a gente. E aí eu percebi que havia uma coisa que era muito interessante. Quando você olha a composição química, né, ela tem uma tabela que é clássica, que é de 2005. Não, de 95, que está no livro do Dr. Ernesto Willi, que é a referência sobre química do café, canéfora e arábica. E a partir disso, houve uma interpretação muito, eu diria assim, plana, onde o pessoal fala, olha, o arábica é superior porque ele tem mais açúcar disponível. Ele tem o dobro do que o Conilon. Só que ele tem um detalhe, né? Quando você olha o torrado, ele zera. Eu falei, não, se ele zera, ele não é tão importante. Ou então ele tem um outro papel. Então nós temos que entender qual é esse papel. Eu não posso me basear nisso, que aí eu não tenho exatamente qual é a resposta que pode ser, talvez, o pulo do gato para esse produto. E foi uma coisa que sempre ficou me martelando. Então, nesse caso, o que eu procurei foi justamente compreender, foi um trabalho de compreensão, e aí começamos a enxergar as possibilidades. Por isso que há anos, mais de quase 8 anos, eu venho afirmando, ele é o café do futuro. Você mencionou aí canéfora, eu não conheço o termo canéfora. Canéfora é o nome da espécie. São duas espécies. Aqui a gente sempre entendeu que Conilon e Robusta era o nome do mesmo café. Não, né? São nomes de variedades. Assim como no arábica você tem Mundo Novo, Bourbon e Catuai, no canéfora você tem o Robusta e o Conilon. Tá, então veja bem, então de uma certa maneira o que a gente testemunhou é uma evolução efetiva da qualidade do produto. Ou seja, ele passa a ter, inclusive, sabor. Sim, por isso que ele, na verdade, por causa disso, é superior ao arábica. Você considera superior ao arábica? Sim, em termos de estrutura química, sim. E é isso que a indústria internacional está aprendendo e entendendo. Tá, e como é que você vê essa profusão agora de cafés especiais? Aqui no Espírito Santo são cafés e cerveja. Cerveja é um capítulo à parte, vai merecer outra resposta sua. Como é que você vê essa profusão de cafés especiais? Você acha que... como é que você vê isso? Porque acaba sendo por melhor que seja a qualidade, é limitada pela escala, né? Todas essas produções são produções semi-artesanais ou artesanais. Como é que se vê isso? Na verdade, especial é um nome assim muito, eu diria... Pretensioso? Não, comercial. Porque, a princípio, o que deu base a ser um café especial, primeiramente, era a qualidade, não era o tamanho do lote. Por acaso, o tamanho do lote é que existe um pensamento de que, olha, lotes menores eu tenho mais qualidade porque você vai tirando os defeitos aqui. Agora, só que hoje existe tecnologia para você produzir excepcionais lotes em grande escala. Tem equipamentos hoje com inteligência artificial que ele faz o mesmo trabalho que a pessoa vai fazer em
Por exemplo, em um saco de 60 quilos, ele vai fazer em 1.000. Então, o resultado é o mesmo. Então, o que importa é padrão de qualidade. E nisso, a evolução dentro do Espírito Santo, ela tem sido muito grande. Porque, na verdade, quando a gente fala em qualidade, ele tem que ser um conceito global. É quanto mais, melhor, e não quanto menos, melhor. É a mesma coisa, se você tem uma fábrica de parafuso, você vai vender 1.000 parafusos, você não pode ter 1.000 parafusos com defeito. Você tem que ter, olha, no máximo é 1 em 999. Aí a sua empresa é uma boa fornecedora de parafuso. Então não faz sentido eu tentar ter só uma coisa excelente em uma ou duas peças. Agora, qualidade é um critério, um padrão objetivo. Por exemplo, quando você fala da qualidade do café, você está falando que você tem uma formação em química também? Sim. Você está falando que é nível de acidez? Então, começa com nível de acidez e nível de açúcar. Como toda boa fruta, ela tem que ser doce. Só. Presença hoje em Ansei Neto, a gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos a apresentar Presença, um oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Voltamos a apresentar Presença, um oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Voltamos com a presença do especialista em qualidade de alimentos, Ansei Neto. Ansei, você falou para nós, você fez um TED aqui. O TED é essas entrevistas maravilhosas que estão acontecendo de 15 minutos, caríssimas, né? Que leva os bambambãs lá e os caras morrem na nota para poder ouvir 15 minutos de um conhecimento mais verticalizado. Como você tem toda um conhecimento para nos trazer. Eu gostaria que você falasse um pouco de uma outra experiência que você oferece no curso. Você tem uma história que você entende e conhece toda a cadeia produtiva que vai do produto final até os fundamentos da produção do alimento. Mas você tem essa questão do refinamento da educação sensorial. E você oferece também e faz um treinamento de degustação de água. Isso para mim realmente é inusitado. Degustar água, para mim, eu posso perceber quando a água tem gás ou não tem. Entendeu? E eu acho que poucos outros atributos na água eu acho que eu conseguiria honestamente identificar. Como se degusta a água? Bom, a água a gente costuma dizer que é o produto da natureza, que é o melhor exemplo do conceito de terroir. Quando os franceses criaram esse conceito, que na verdade é muito mais português do que francês, não sei se você sabe. Não sabia, não. Para mim sempre, até pela palavra. A palavra é francesa, mas o conceito de separação da região, inclusive da denominação, é dos portugueses, cabe aos portugueses. Tanto que a primeira denominação de origem no mundo é de Portugal, depois que os franceses também passaram a utilizar, né? Porque a água ela tem um processo assim, muito interessante, ela advém da chuva. Então a chuva é uma água, digamos, neutra, e aí cada chuva ela vai se infiltrando e vai para o solo. Subsolo, e você tem o lençol. Por isso que não existem dois poços com a mesma água. Isso é único. Isso é fantástico. Então, a partir desse ponto, você começa a observar que, puxa vida, então eu vou ter uma diversidade muito grande. Águas brasileiras têm uma característica, enquanto que as águas, por exemplo, da Itália, norte da Itália, tem outra. A água brasileira, por causa do aquífero Guarani, que é considerado o maior, veio do mundo de subsolo, é uma água leve. Então, a água leve, pela legislação, então, ela tem menos de 60 partes por milhão de minerais. Pode ficar até 100, é uma água
fácil de beber, tranquila, ótima, que é o que nós encontramos com muita frequência aqui no Brasil. Que é diferente, por exemplo, lá uma água da Itália, as famosas, porque elas estão numa região chamada Carrara, que é onde você tem exploração do mármore. E se você tem mármore, significa que o solo é antigo, portanto ele é muito alcalino, né? E por são águas muito densas, assim como terapêuticas, elas são excelentes. Mas para você acompanhar assim no dia a dia, até mesmo para um bom vinho, ela pode acabar destruindo a reputação sensorial do teu vinho. Por isso que a água, ela é a alcalinidade sutil. Interfere na percepção. Minerais, a quantidade de minerais. Tá. Então, para você ter uma ideia, se eu não me engano, essas águas, inclusive lá do norte da Itália, é na faixa de mais de 250 partes por milhão. Enquanto que aqui no Brasil a média é na faixa de 100. Então é muito mais intenso. Por isso que você percebe a diferença do gosto da água, né? Mas, por exemplo, quando você está aplicando o curso, você oferece águas distintas para que seja possível haver essa percepção da diferença de uma água para outra? Sim, e depois eles aprendem a reconhecer os 4 minerais mais importantes. É o que estão mais frequentes em todas as águas. Sódio, potássio, cálcio e magnésio. Tá? E por que isso aqui é importante? Que estão presentes em tudo, eu acho. Né? Exatamente. Então, porque elas são os minerais mais presentes e essa relação deles, quer dizer, como é que eles têm a proporção, é que vão determinar como vai ser a água. Então, a água que ela tiver muito sódio, por exemplo, como minha filha, quando era pequena, falava, nossa, isso aqui lembra bacalhau. Então, por quê? Porque é salgado, por causa do sódio. Quando você tem uma água com mais potássio, ela fica picante. Lembra um pouquinho assim, um toque picante. É leve, suave, mas tem essa característica. O magnésio, ele parece uma coisa meio untuosa, meio oleosa. Só lembrar do óleo, leite de magnésio. Né? Enquanto que o cálcio é aquela coisa ressecada. Então, a partir disso, você tem que ter equilíbrio. E o que nós nos propomos é treinar as pessoas para encontrar o equilíbrio. Então, na verdade, quando você faz esse tipo de treinamento, você trabalha com quais tipos de produtos? Você trabalha com um produto específico, treinamento específico para percepção e para educação sensorial em relação à água, vinho, cerveja, licores, ou é específico de cada um? Não, ele é justamente amplo, porque ele é base para você poder degustar qualquer bebida, independente se ela, desde a água até um chá, e mesmo um fermentado como vinho, ou um destilado como um whisky. Você precisa desse conhecimento. Entendi. Com relação à cerveja, nós temos 1 minuto e pouco, mas fala alguma coisinha para nós de cerveja, do que é importante perceber, porque a gente já teve aquela velha discussão. Por que é a sensação de que o paladar da cerveja só é plenamente percebido se ela estiver gelada? Bom, isso é mais fisiológico, é do corpo humano, né? Nós temos uma faixa de temperatura que tudo fica mais nítido, que é próximo da temperatura do corpo. E, em média, é uma variação de 10 graus, para cima ou para baixo. Ou 26 ou 46? Então, como a cerveja ela vem gelada, então ela começa, você não percebe nada, é como se fosse um picolé estupidamente gelado, você não sabe se é de coco ou de morango. Na medida que ele vai ficando um pouco mais derretido, digamos assim, aí você começa a perceber, nossa, isso aqui tem o gosto fica mais maravilhoso. E é o que acontece com a cerveja. Então ela fica mais fácil de ser percebida. Porque tudo que é próximo à temperatura do nosso corpo permite que a gente tenha uma visão, uma percepção melhor. Eu sei muito grato pelos conhecimentos compartilhados com a gente. Certamente, em outra oportunidade, gostaríamos de ter você aqui de novo para esticar mais essa conversa. Eu que agradeço a oportunidade, Eustáquio. A presença hoje do especialista em qualidade de alimentos, Sensei Neto.
Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa pertinho de você.